que a hora vem e já chegou, né, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João 4, 23 e 24. Essa palavra é uma palavra bem conhecida de todos nós, né? Principalmente para quem atua na área do louvor, da adoração, né? Como a Vanessa é tecladista, a Sabrina é dançarina, bailarina, o Anderson é multi-instrumentos, o Matheus está aposentado na bateria e a Dona Ivânia, eu toco violão, a Dona Ivânia toca sino. O primeiro instrumento que eu toquei é o sino do padre. Na hora da ceia, né? Na missa eu tocava o sino. Você era coreinha? Era coreinha. O Tiago também participou na coisa da coreinha. É? Então, para quem toca algum instrumento musical, né? Essa passagem é uma passagem bem conhecida porque ao longo dos anos, aqueles que ocupam essas funções, né, no altar, né, de tocar um instrumento musical ou dançar, geralmente são chamados de adoradores, né? Mas na verdade, o que é um adorador? Um adorador não é alguém que toca um instrumento musical. Quem toca um instrumento musical também, atualizando para os dias de hoje, é chamado de levita, né? Mas os levitas da antiga aliança, eles também não tocavam instrumentos musicais, né? Eles cuidavam do templo de Deus, de tudo aquilo que era sagrado, né? Mas enfim, com o passar dos anos, se atribuiu esses títulos, né, de levitas e adoradores para aqueles que ocupam o altar, para aqueles que têm alguma função no altar da igreja. No entanto, quando a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, o Pai procura verdadeiros adoradores, um adorador, ele é muito mais do que alguém que toca um instrumento musical, né? Ou que canta, ou que dança. O que é ser um adorador? Eu tenho falado isso, né, dado algumas palhinhas assim, em alguns cultos, quando o Espírito Santo me lembra ou toca nesse ponto aqui, né, que tocou aqui. Eu tinha uma outra palavra para pregar hoje, mas quando o Espírito Santo direcionou para essa palavra aqui, eu entendi que era isso mesmo, que eu tenho que no mínimo lembrar, né? Lembrar o que é ser um adorador, porque se Jesus disse que ele está procurando verdadeiros adoradores, eu preciso saber o que é um adorador, né? E quem está mais tempo comigo, sabe, deve lembrar que em algum momento eu já falei sobre isso, né? Mas tem coisas que, mesmo que a gente tenha ouvido uma ou duas ou três vezes, assim como os nossos filhos, né? Eles têm necessidade de ouvir e eles aprendem pela repetição, né? O pai e a mamãe têm que ficar repetindo, às vezes, 5, 10, 15, 20 vezes, até o filho entender, né? Não toca aqui, não faz isso, caminha por aqui. Vai chegar uma hora que eles vão entender, né? E Deus faz o mesmo com a gente, né? A gente aprende também por repetição. Então, para recapitular, né? Nessa primeira célula do ano, né? O que é um adorador? Ontem, lá em Brusque, nessa festa de primícias que a gente participou, a palavra que foi pregada foi coincidentemente, ou deucidentemente, Gênesis 22, que é quando aparece a primeira vez na Bíblia a palavra adoração. Em Gênesis 22 é a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia. E como que aparece a palavra adoração? Da seguinte maneira: Deus
aparece para Abraão, que nós chamamos de pai da fé, e ele diz o seguinte: Abraão, toma teu único filho Isaque, a quem amas. Interessante que Deus chama de único filho. Por quê? Porque Ismael, que nasceu antes de Isaque, ele não nasceu debaixo de uma bênção de Deus, né? O filho da promessa era Isaque. Então Deus nem considerou Ismael, embora que Ismael também era filho de Abraão. Aí Deus disse: toma teu único filho. Qual? O filho da promessa. Aquele que tu ama. Aquele que tu esperou 25 anos para nascer, Isaque. Pega o teu único filho, sobe ao monte e sacrifica ele para mim. E aí Abraão, ele está indo para o monte. Aí Abraão diz: eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer meu filho? Então tá bom, é isso que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui. Abraão pega o filho e vai para o monte. Pega um cutelo para sacrificar o filho. No meio do caminho, ele chama o assistente do profeta, que estava junto com ele ali, imagino que carregando a lenha, né, para o sacrifício. E ele diz para o assistente: então você vai até aqui. Aqui você fica. Daqui em diante, só vai eu e meu filho. E aí ele fala: e havendo adorado, a gente retorna. E o que Abraão chamou de adoração? Sacrificar o filho. Sacrificar aquilo que Abraão mais amava, que era o seu único filho, que ele havia 25 anos esperado. Deus chama isso de adoração. Então, se a gente fosse atualizar para os dias de hoje, era Deus dizendo assim para mim: Christian, entrega a Ana e Cristine para mim. Ou eu aprendi que quando numa família que o primeiro filho é uma menina, quando nasce o menino passa a ser o primogênito. Que para Deus, o primogênito legítimo, ele tem que ser menino. Se nasce uma menina, ela vai ser sempre a primogênita. Mas a partir do momento que nasceu o menino, ele passou a ser o primogênito. Isso pela cultura bíblica, né? Por quê? Porque menina não dá continuação à família, né? O menino dá, né? Então, para mim, poderia ser Deus dizendo assim: ó, pega o teu filho que tu amas, Levi, e sacrifica o Levi para mim, né? Para Vanessa poderia ser, né? Pega o Benjamim, é o segundo? É o primeiro? Não. Pega o Benjamim e sacrifica ele para mim. Para Sabrina Zarada, né, que nasceu 2, né, o abençoada. Abençoada, pega o Abimael e o Abner e sacrifica para mim. É isso que Deus chama de adoração. E o que Deus está querendo comunicar quando ele pede para você sacrificar o teu filho e ele chama isso de adoração? Deus está querendo comunicar o seguinte: Deus me deu uma série, eu estou há muitos cultos pregando sobre os ídolos do coração. E ídolo do coração é tudo aquilo que rouba o lugar de número 1 de Deus. Naquele caso ali, Isaque poderia estar se tornando um ídolo, que de repente poderia se tornar até mais importante que o próprio Deus. E aí Deus, para medir o amor de Abraão por ele fez um teste. Eu quero saber, Abraão, realmente, quem é mais importante, eu ou Isaque? Então, para saber se o teu filho é mais importante do que eu, só tem um jeito: eu vou fazer um teste. Pega o teu filho e sacrifica ele para mim. E para nossa surpresa, né, a gente ouve Abraão dizendo, né, eis-me aqui, né? Ou seja, ele obedeceu. E é onde eu sempre prego, né, a maior característica de um adorador, o quesito número 1 de um adorador é a obediência, né? Foi a palavra que eu preguei lá na casa da Cida, né? A obediência. Não tem como agradar a Deus sem obediência. Um novo ano está começando, né? E nesse novo ano que está começando, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Porque para cada um de nós ele pede algo diferente. Deus não vai pedir de mim a mesma coisa que ele pede da Sabrina. Ele não vai pedir da Sabrina a mesma coisa que ele pede do Mateus ou da Dona Ivânia, porque cada um de nós é diferente.
Nós, pastores, às vezes, né, dá vontade, né, de querer assim, botar todo mundo dentro de um balaio assim, né, e cobrar de todo mundo igual, né, mas não tem como fazer isso. E a gente às vezes até peca quando a gente quer fazer isso, né. Por quê? Porque cada um de nós é único, cada um de nós vive um momento diferente, uma fase diferente. Porém, foi mencionado ontem à noite lá, acho que foi ontem à noite que foi citado, feito menção do menino Samuel, né? A Bíblia diz que o menino Samuel, o menino que foi criado na casa de Deus, e ele não tinha muita intimidade com a voz de Deus. Então Deus falava e ele não estava entendendo o que era Deus falando. Aí Deus falou de novo e ele não estava entendendo. Aí ele ia para o profeta, para o sacerdote Eli e perguntava: o senhor está me chamando, seu Eli? Aí o seu Eli, depois dele vir 2 vezes, né? O Eli disse: olha, você, provavelmente Deus está falando com você. Então a próxima vez que Deus falar, você vai dizer: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E aí a terceira vez que Deus falou, Samuel, ele disse: Senhor, fala, porque teu servo ouve. E aí Deus falou com ele. E aí ele viu que Deus estava querendo falar com ele. E até então ele não estava entendendo que era Deus. Então, isso pode acontecer com alguns de nós. Quando a gente ainda não tem muita intimidade com a voz de Deus, às vezes Deus está falando e a gente não está entendendo, né? Mas chega uma hora na nossa vida que eu preciso realmente discernir a voz de Deus, porque Deus fala usando a Bíblia, Deus fala usando profetas, Deus fala usando o nosso cônjuge, né? Tem um pastor que fala, né? Se você tiver com dificuldade de ouvir Deus, ouve a tua esposa. Então Deus fala de várias maneiras. Deus fala até através das crianças, muitas vezes. Porque dos pequeninos é o reino dos céus, né? Então não se surpreenda se Deus falar através do bebê, né? Que Deus fala, né? Nem que seja por sinais, mas Deus fala, né? Eu fico às vezes até com um certo temor assim, porque eu cuido, ajudo, né? Tem uma sogra doente que mora na minha casa e ela fala muito pouco, mas vai que daqui a pouco ali numa fala que ela está falando ali que não tem começo, nem meio e fim, porque são assim geralmente as falas dela, né? Vai que daqui a pouco Deus fala alguma coisa ali no meio, né? Então, a gente precisa estar atento, né? Porque se a obediência é a principal característica de um adorador, se obedecer a Deus é o que realmente vai definir se eu sou ou não sou um adorador, eu preciso estar atento a tudo que Deus fala, no meu individual, né? Porque no caso de Abraão, era só um teste. No caso de Abraão era só um teste. Quando Abraão foi sacrificar o filho, Deus disse: Abraão, agora eu sei que tu temes a mim. Agora eu sei que tu me amas porque tu não me negaste o teu único filho. E deveras te abençoarei. E aí a Bíblia diz que Deus providencia ali um carneiro para ser sacrificado no lugar do filho. E o filho não precisa ser sacrificado. Mas a caminhada com Deus é uma caminhada de sacrifícios. Muitas vezes Deus vai pedir, né, alguns sacrifícios de nós, algumas renúncias de nós, né? Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus estava falando? Que para seguir ele vai ter renúncia, né? E eu preciso estar atento à voz de Deus para discernir o que Deus quer de mim hoje, né? Talvez seja um passo de fé, né? Talvez Deus vai exigir agora em 2026 que eu venha abrir mão de algo que até 2025 ele não estava pedindo, mas agora em 2026 ele vai pedir, né? Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu sinto que 2026 Deus vai pedir muito jejum de mim, né? Mais oração, mais tempo com Deus, mais a sós com Deus, mais consagração. Eu sinto no meu espírito que 2026
Eu vou precisar me consagrar um pouco mais, né? Porque se eu quero ir para um nível maior, e 2026 é um ano que Deus está prometendo expansão, e expansão fala de novo nível. Se eu quero ir para um nível maior, eu preciso também me consagrar mais, né? Preciso orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais. E como é que eu vou crescer fazendo as mesmas coisas que eu faço a vida toda, né? Então eu vou precisar pagar um preço um pouco maior, né? Só que, normalmente, é o Espírito Santo que vai me conduzir. E eu tenho que estar atento. Vocês lembram de Ezequiel, né? Quando aquele homem, que eu acho que é um anjo, né? Que ele pega Ezequiel e começa a levar ele para dentro do rio, né? E ele mede águas que dão nos arteiros, depois águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos, né? Então ali era o próprio Ezequiel 47, né? Então ali é o próprio Deus que nos conduz, né? A esses novos níveis, a níveis mais profundos de intimidade, níveis mais profundos de renúncia. E eu só vou conseguir entender e discernir o que Deus está querendo de mim nessa nova estação, nesse novo ano, se eu realmente estiver atento, né? A voz dele, assim como Abraão estava. Abraão estava tão atento à voz de Deus que quando Deus pediu para sacrificar o filho, prontamente, imediatamente ele disse: eis-me aqui. Porque ele estava atento, ele estava atento à voz de Deus, né? Então, pode ter certeza, Deus está nos chamando para um nível de maior atenção à voz de Deus. Porque eu não sei vocês, mas eu acredito de todo o coração, tenho certeza absoluta do que eu vou falar. Muitos de nós já ouvimos Deus falando conosco de diversas formas, porque Deus fala através da Bíblia, Deus fala através do pregador, Deus fala através do Espírito Santo, que é uma voz suave, que fala ao nosso coração, e às vezes a gente não está tão atento, ou a gente finge que não entendeu, porque às vezes Deus pede coisas de nós que não são tão simples, né? As renúncias não são, todo tipo de renúncia. Por exemplo, ceder a casa para fazer uma célula é uma renúncia, né? Mateus poderia estar vendo Netflix agora, né? Ele está vendo um filme, mas está aqui, né? Então, todo tipo de renúncia, ela vai, de alguma maneira, nos tirar do conforto, né? E a nossa alma, o nosso corpo, a nossa carne, ela quer o tempo todo o conforto. Agora, tomar a cruz, o que a cruz fala? A cruz fala de um lugar que não tem conforto. Porque a cruz é um lugar... Se você puxa a mão esquerda, dói, rasga. Puxa a mão direita, rasga. Mexe o pé, dói. É um lugar que não tem conforto. Você está com os dois pés presos e as duas mãos fixas. Eu fico olhando a minha sogra, né? Às vezes você tem até que... A gente lá tem uma cuidadora nova trabalhando lá em casa, né? Às vezes tem que até prender ela um pouco de tempo ali para você poder ir fazer a sua higiene no banheiro ou poder fazer um lanche. Que se deixar ela solta o tempo todo, sem medicação, ela sai andando e vai quebrando tudo que tem pela casa, né? Então a gente tem que prender ela de alguma maneira para poder a pessoa fazer alguma coisa, né? E isso é igual à cruz, né? A cruz é um lugar que você está preso nela. Se mexe a mão, dói. Mexe o pé, dói. Se tentar respirar, dói também, porque dizem os estudiosos que a maioria das pessoas que morriam com morte de cruz morria por asfixia. Ele ficava tanto tempo ali numa posição desconfortável que chegava uma hora que o pulmão não conseguia mais. Você não conseguia mais fazer aquele movimento do diafragma, né? E aí a pessoa morria por asfixia. Então, salvo as devidas proporções, porque Deus ele é tão misericordioso que ele consegue entender o momento que cada um de nós está vivendo e ele sabe como ninguém, muito melhor do que qualquer pastor, apóstolo, profeta, ele sabe respeitar os nossos limites, ele sabe respeitar as nossas limitações, mas uma coisa é fato, não tem como ir para um novo nível
não tem como crescer na caminhada com Deus, não tem como frutificar, florescer, que é o que Deus vem falando conosco, né? Que nós precisamos apresentar frutos, precisamos romper, avançar, crescer. Não tem como nada disso acontecer sem que haja um novo nível de renúncia, algum tipo de sacrifício. E a adoração, ela fala disso. Eu tenho associado para mim, a minha maneira de ver, Romanos 12:1, quando a Bíblia diz, né, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? E esse é o vosso culto racional, né? Não vos conformeis com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu entendo que esse texto, ele de uma maneira assim muito simples, ele consegue passar para nós o que é o que Deus quer de nós. O que é ser um adorador? Nos dias de hoje, é oferecer a minha vida como sacrifício a Deus. E para oferecer a minha vida como sacrifício, alguma coisa eu vou ter que sacrificar. Sacrificar o meu tempo, sacrificar algum tipo de lazer, muitas vezes, para poder melhorar o meu tempo de oração, o meu tempo de meditação bíblica, né? E para isso, amados, quem vai dizer para vocês o que eu vou ter que sacrificar em 2026, qual que é o novo preço, ou qual a renúncia que Deus quer de mim? Isso não é pastor que fala. Isso quem fala é o Espírito Santo. O pastor McLeod, ontem à noite lá em Brusque, ele falava, olha, só criança, quem não cresceu na fé, é que ainda continua com aquelas historinhas, né? Isso pode, isso não pode. Beber é pecado, fumar é pecado, dançar é pecado, tomar vinho é pecado. Esse tipo de pergunta é para pessoas que ainda não desenvolveram uma intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Porque a lei do Espírito da vida, que não anda segundo a carne, né, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do Espírito de vida? A lei do Espírito de vida é o seguinte: na antiga aliança, no Antigo Testamento, as pessoas precisavam ficar o tempo todo conferindo a lei. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, guarde o sábado, não minta, não rouba. Ah, isso aqui é pecado, então pecou. Mentiu, pecou. Roubou, pecou. Adulterou, pecou. Então ele ficava o tempo todo conferindo na lei o que pode e o que não pode, para saber se estava em obediência ou não. Agora, na nova aliança, Deus falou o seguinte por intermédio de Jeremias: vai chegar uma hora que eu vou fazer uma nova aliança com vocês. E eu vou escrever a lei de vocês não mais em tábuas de pedra. Eu vou escrever a lei dentro do coração de vocês. Ou seja, eu vou enviar o meu Espírito, e o Espírito Santo ele vai habitar dentro de vocês, dentro do coração de vocês. E agora vocês não vão ser mais governados por leis. Não toca, não mexe, não fala, não faz isso. Não pode, como a gente fala com os nossos filhos, né? Porque agora o Espírito Santo vai estar dentro de vocês. E todas as vezes que vocês for fazer qualquer coisa errada, o Espírito Santo, ei! Abre o olho aí, varão. Olha o que tu está olhando. Olha o que tu está falando. Olha o tom de voz que tu falou com a tua esposa aí, ó. Baixa o tom. Tua esposa não é surda. É assim. Ele está dentro de nós. Ele fala. Ele é vivo. Ele está vivo, né? Então não precisa mais. Não é o pastor Cristo, que às vezes ele quer, né? Que vai dizer, ó, 2026 você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro. Se eu desenvolver intimidade com o Espírito Santo, né? Ele vai dizer o que ele quer de cada um de nós, como família, como indivíduo. E aí, se nós, né, estivermos agradando Ele, correspondendo àquilo que Ele está falando, obedecendo aquilo que Ele está pedindo, indo na direção que Ele está apontando, amados, ninguém precisa prestar conta com o pastor Cristian. Eu só tenho que prestar conta com Ele. Porque Ele é maior que eu, Ele é maior que nós todos. Então, você está entendendo? Né? Então, às vezes, nós pastores, até peço perdão para vocês, né? Porque nós, às vezes, a gente até quer tomar o lugar de Deus, né?
Porque a gente tem um certo conhecimento da Bíblia e a gente sabe o que, que Deus espera de nós, né? Então dá uma agonia santa, né? De poder, como a gente quer muitas vezes fazer com o filho, né? Quando um filho, por exemplo, não quer comer uma comida que a gente sabe que ele precisa comer aquele brócolis, aquela verdura, aquele tomate, aquela coisa, vontade de enfiar de goela abaixo, né? Porque se não comer aquilo, vai ficar faltando vitamina, né? Só que nós não podemos fazer isso, né? Empurrar de goela abaixo uma informação. Agora eu posso e tenho dever de incentivar todos aqui a buscarem cada vez mais a Deus, né? De ter esse temor de começar o ano buscando a Deus e pedir: Senhor, o que tu queres de mim? Né? Como tem uma passagem na Bíblia em Miqueias que eu acho tremendo, né? Que o profeta, ele chega para Deus: Senhor, o que tu queres de mim? Aí Deus: o Senhor quer que eu ofereça 1000 litros de azeite? O Senhor quer que eu entregue o meu filho do meu ventre como sacrifício a ti? O que o Senhor quer de mim? Ele pede, né? E aí Deus diz: olha, não é nada disso. Eu quero que você ande humildemente com Deus, que você ame a misericórdia e que você pratique a justiça. Então Deus ali deu uma resposta para o profeta. O que Deus queria dele? E assim como Deus deu uma resposta para aquele profeta, o profeta Miqueias, Deus tem uma resposta individual para cada um de nós. E a resposta daquilo que Deus espera em 2026 da Vanessa, talvez seja diferente da minha. Com certeza é diferente da Sabrina, é diferente da Dona Ivone, é diferente do Anderson, do Mateus. Por quê? Porque nós somos seres individuais. Cada um de nós tem uma capacidade diferente, um tempo de resposta diferente, uma limitação física diferente, uma quantidade de capacidade, de dons e talentos diferentes, um tempo de caminhada com Deus diferente. Então, por isso que Deus trata cada um individual, né? Porque Deus não faz discípulo em série, né? Deus Ele quer fazer discípulos, mas não é em série segundo o pastor Christian. O pastor Christian não é a forma e nenhum líder espiritual é a forma, né? A forma é Jesus, né? Ele é o nosso modelo que respeita as nossas limitações, até porque, fisicamente falando, nenhum de nós aqui talvez teria até a mesma limitação física de Jesus, porque Jesus, com certeza, tinha uma limitação, uma capacidade diferente de cada um de nós aqui, né? Então, Jesus não quer que a gente seja um outro Jesus, porque a Sabrina vai ser sempre a Sabrina, o Christian vai ser sempre o Christian, mas é a Sabrina com a semelhança de Jesus. É o Christian com as suas limitações, procurando imitar a semelhança de Jesus, as características de Jesus, a humildade de Jesus, a paciência de Jesus, o amor de Jesus, o domínio próprio de Jesus, a fé de Jesus, a mansidão de Jesus, a longanimidade de Jesus. Quantos estão entendendo? E isso vai requerer de nós um crescimento, né? Um avanço. E para encerrar, esse avanço, esse crescimento, esse discernimento do que Deus quer de cada um de nós como pessoa, é só através de um tempo de intimidade mesmo com Ele, para a gente discernir e entender. Porque se a gente discernir e entender no individual o que Deus quer de cada um de nós em 2026, pode ter certeza. Se a gente obedecer, como está escrito em Isaías capítulo 1, nós vamos comer o melhor dessa terra. Deus tem o melhor dessa terra para os obedientes. Mas se a gente desobedecer, a Bíblia diz que nós vamos ser devorados à espada. Ou seja, vai vir espadada para cima de nós, né? Então, que Deus nos dê esse ouvido aguçado, né? Uma vez o Anderson ministrou numa célula de homens nossa, uma sexta-feira, lá em Nova Trento, o Anderson fez essa oração: Senhor, dá-nos ouvidos atentos, né? Nossos ouvidos estejam atentos. Os músicos, né, que tocam de ouvido, quando ele vai cantar uma música com uma banda, ele tem que estar atento para saber o que é isso. Isso é um Dó maior, isso é um Ré menor, isso é um Lá maior,
Isso é um Fá menor, o que que é? Para ele poder tocar no mesmo tom, né? Para não destoar, né? Assim Deus ele tem um tom também, né? E meu filho Levi aprendeu essa semana que existem instrumentos, né, que conseguem ouvir a voz das plantas, porque até as plantas falam. Agora, se uma planta fala, quanto mais Deus, né? Que é tão real e vivo como uma planta. Então, meu filho quer porque quer agora que eu dou um jeito de aprender como que faz a máquina para poder ouvir a voz da planta. Olha o desafio meu, né? Como é que eu vou desenvolver uma máquina para ouvir a voz da planta, né? O som da planta. Deus me ajude. Agora, muito mais importante do que ouvir o som da planta é a gente estar em sintonia com a voz de Deus. Que Deus fala o tempo todo. E Ele espera algo de nós no individual esse ano 2026. Amém? Vamos ficar de pé? Mateus e Vanessa estão na área. É o Benjamin. Benjamin. Por que ele acordou? Ele não estava? Estava dormindo? Sim, ele estava dormindo. Vamos fazer uma oração das mãos, né? Então, Deus, espera, né? Algo de cada um de nós nesse ano 2026. Ele está procurando verdadeiros adoradores. E para frisar bem, né? Quem é o verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador é essa pessoa que está atento à voz de Deus e que deseja vir aqui para a voz dele, né? Foi o que Abraão fez. Abraão estava atento, Deus chamou e ele disse: eis-me aqui. E qual é o eis-me aqui que Deus quer de nós, né? Cada um aqui, se buscar Deus, vai saber. Né? Não é nenhum homem da terra que vai falar, é Deus que fala. Né? E claro, Deus pode usar o homem da terra também, né? Mas se a gente buscar, Ele fala com a gente individual. Né? E esses dias minha esposa falou uma coisa muito simples, que não custa repetir. Né? Ainda, a Bíblia Sagrada ainda é e sempre será a maneira mais clara, né, e real e fácil de ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Né? Salmo número 1 diz, né, medita, bem-aventurado o homem, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem segundo o conselho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Né? Esse homem será próspero e vai prosperar em tudo que fizer. Então, amados, no dia que a minha esposa estava falando sobre isso, estava conversando sobre isso no carro, e eu não tinha lido a Bíblia naquele dia ainda. E foi tremendo, porque eu tirei para ler a Bíblia naquele dia antes de dormir. Eu acho que foi assim que aconteceu. E foi incrível, porque eu leio a Bíblia por sequência, né? Faço um plano anual para ler a Bíblia toda no ano. Aí eu estou lendo agora o livro de Gênesis. E janeiro começa em Gênesis, né? Para fechar o ano com a Bíblia toda, né? E aí, naquele dia que a minha esposa falou, a maneira mais simples de ouvir a voz de Deus é ler a Bíblia. Eu fui ler a Bíblia, mas assim, eu só comecei a ler o capítulo que eu estava lendo, Deus já falou comigo. Porque bateu exatamente com uma resposta que eu precisava. Então é incrível, a Bíblia ela fala o tempo todo. Só ler ela fala. Né? Porque ela é a palavra de Deus. Então não é a única maneira, mas é uma das principais e não custa lembrar. Amém? E não custa lembrar que Jesus disse, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele disse que quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Essa palavra é muito profunda, mas eu entendo que essa palavra está associada ao comer dele, né? Se alimentar do Cordeiro, se alimentar da palavra, porque ele é o pão da vida. Né? Então, se eu não me alimentar dele, eu não tenho parte com ele. Então, isso é muito sério. Né? Deus, isso é uma coisa que ele quer de todo cristão, tirar um tempo para ler a Bíblia. Isso é tipo, é chover no molhado, mas são coisas que precisam ser relembradas. Né? Isso é muito importante para Deus. Não importa a hora. Né? Porque a gente às vezes tenta ser disciplinado, né? Vai ser todo dia naquele horário, às vezes não dá.
Aquele horário que você programou, aconteceu uma zebra ali, a criança fez cocô, tomou alguma coisa que não podia tomar, né? Levar para o hospital, né? E aí não deu certo, mas se não deu certo naquele horário, né? Tenta ver outro horário, né? Nem que seja na madrugada. Mas Deus espera isso de nós. Amém? Vamos orar então por 2026. Alguém aqui tem mais algum pedido de oração? Se alguém quiser aproveitar esse momento, né? Está a vida da Paula mesmo. Está com uma situação. Ela está com um reumatismo de sangue, está fazendo tratamento, o tratamento dela vacinou. Ontem ela teve floripa, ela está toda inchada. Amém. Já Mas alguém tem algum pedido de oração? Quiser aproveitar? Quero botar o Benjamin, que é da visão dele, que eu levei no médico e não teve avanço, né? No caso, não está enxergando com o olho esquerdo. Mesmo com óculos, ele foi fazer o tratamento agora do tampão e teria que, né, fazer o tratamento 6 meses para depois voltar. O olho dele esquerdo está bem crítico, assim, sabe? O dele está perfeito, mas o esquerdo, mesmo com óculos, não está. A gente vai fazer o tratamento, né? Tentar fazer o tratamento e ver se continua. Porque ele vê que ficou preguiçoso, né? O olho preguiçoso, o cérebro não está conhecendo como se fosse útil, né? Agora tem que forçar para voltar realmente e enxergar. Vai ter que usar óculos, mas tipo, pelo menos enxergar, né? Aí você começa a enxergar bem Mas melhor. Deus é Deus de sobrenatural. Deus pode reverter tudo e não precisar usar óculos. Para Deus não tem limitação. Deus é Deus do impossível. Ainda não contei aqui para vocês, mas tem um rapaz aqui na cidade, não sei se a gente chegou aqui a orar por ele na célula, está com câncer no estômago, né? E ele hoje, segundo ele fala, ele está totalmente curado. Está fazendo ainda os procedimentos que o médico pede, né? Mas jamais está curado, sente-se curado. Então não tem. Para Deus o câncer ou qualquer outro tipo de doença é a mesma coisa que nada. Ele é o Deus do impossível. Né? Cabe a nós crer e orar. Que Deus pode fazer. Quem mais tem algum pedido de oração? Essas belezuras aí estão saudáveis. Na vida do meu pai, Teu pai? Lá na. lá no Pernambuco, Que ele está. ele se afastou, Ah, é? faz parte mais do evangelho. Amém. Amém. E vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar diante do Teu trono, Pai, esse novo ano que está começando, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor chamou a cada um de nós aqui, Pai. E o Senhor tem um propósito único, individual para cada um. E eu te peço, Pai, que seja um ano onde o Senhor nos dê ouvidos atentos à Tua voz, Pai. E ouvidos atentos à Tua voz e discernimento para compreender o que o Senhor espera de cada um de nós nesse novo ano, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor certamente quer fazer de cada um de nós, Pai, um verdadeiro adorador, Pai. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê esses ouvidos atentos, Pai, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, corresponder ao chamado, na individualidade que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante do Teu trono agora a vida da Paula, Pai, que está com esse reumatismo no sangue, Senhor. Tua palavra diz que Tu és o Deus da cura, Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura, Senhor. Visita ela, Pai, onde ela estiver nesse momento, Pai. E cura, Pai. Opera o Teu milagre e restaura a saúde dela, Pai. Senhor, faça normalizar a sua corrente sanguínea, o seu sangue, o seu corpo, o seu organismo, sua saúde, Pai. Em nome de Jesus. Dá sabedoria aos médicos, aos enfermeiros. Usa e faz do jeito que o Senhor achar melhor, Pai. Mas traz a cura sobre a vida da Paula, Pai. Pedimos também, Pai, pela vida do pai do Anderson, Pai, que o Senhor visite ele, Pai, e alcance ele, Senhor, com a Tua misericórdia, Pai. Te peço também pelo meu sogro, o seu Moacir, Pai, que está afastado dos Teus caminhos, Pai. Que o Senhor visite essas vidas, ó Pai, todos aqueles que se
se afastaram do teu caminho. Que o Senhor visite essas vidas, Pai. Que o Senhor nos alcance com o teu amor, com a tua misericórdia. Levanta missionários, opera no sobrenatural, Pai, mas que em nome de Jesus eles possam ter um encontro contigo, que haja arrependimento e que eles possam voltar para o teu caminho, Senhor. Finalmente, Pai, eu coloco dentro do teu trono a vida do Benjamin, Pai. A tua palavra diz, Pai, que tudo aquilo que pedirmos, crendo, receberíamos, Pai. A tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, Pai. A tua palavra diz que aquele que se aproxima de ti deve crer que o Senhor é um Deus galardoador, abençoador daqueles que te buscam, Pai. E diz ainda, Pai, que sempre que nós estivéssemos reunidos em teu nome, o Senhor estaria no nosso meio. E que tudo que nós ligássemos, tudo que nós concordássemos na terra, seria concordado e ligado no céu. Então, mediante a tua palavra, que é a verdade, Pai, tu não é homem para mentir. Nós te pedimos agora, nós concordamos com a igreja, Pai, com a tua visitação sobre a vida do Benjamin, Pai. E nós te pedimos, toca com o teu poder, Pai, na visão do Benjamin, Pai. E restaura, regenera completamente, Pai, o globo ocular, a visão dele, Pai. Que os dois olhos, Pai, venham ficar perfeitos, Pai. E que os médicos venham ficar estarrecidos, ó Pai. E a glória venha ser dada para ti, Pai. Em nome de Jesus, enquanto nós oramos com a igreja, opera essa cirurgia, esse sobrenatural na vida do Benjamin, Pai. E cura completamente a visão dele. Nós pedimos como igreja, nós ligamos na terra, concordamos na terra e declaramos selado no céu. E aqueles que podem dizem amém. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Uma posse aí do milagre. Amém, maravilhoso. Em nome de Jesus. Acordou querendo se mudar de roupa. Ah, é? Dormi praticamente pelado. Quem que acordou o outro? Não, o Benjamin se acordou querendo se trocar de roupa. É porque ele viu